O banquete do mistério. Você já se perguntou o que realmente aconteceu naquela noite? A mesa estava posta, o pão partido, o vinho derramado. Mas e se a última ceia não fosse apenas um jantar? E se fosse um código, uma revelação silenciosa, um ritual escondido à vista de todos? Hoje, no canal Deus, os mistérios da criação, vamos mergulhar na noite mais enigmática da história. Um momento que parece simples, amigos reunidos, uma refeição comum, mas por trás do pão e do vinho escondem-se sinais, profecias e uma conspiração divina. Você está pronto para enxergar o que está oculto? Porque o que você descobrir agora pode mudar para sempre a forma como vê a última ceia. O cenáculo, o lugar onde o tempo parou. O cenário era Jerusalém, mas não qualquer parte da cidade. Era o alto de uma casa antiga, onde paredes de pedra testemunhariam o mistério eterno. Jesus disse a seus discípulos: "Ide à cidade, e encontrareis um homem carregando um cântaro de água. Segui-o." Eles subiram até o cenáculo, um aposento preparado para algo que mudaria o destino da humanidade. Mas por que ali? Por que no alto? Na tradição judaica, os lugares elevados eram sagrados, próximos do céu. O cenáculo não era apenas um local físico, mas um portal entre o humano e o divino. Ali, num ambiente de intimidade e tensão, o tempo parecia suspenso. As paredes daquele salão não apenas ouviram palavras, elas absorveram segredos. E é aqui que tudo começa. O rito do pão e do vinho, memória ou profecia? A mesa estava posta. O clima era denso, carregado de um silêncio estranho. Jesus tomou o pão. "Tomai, comei, isto é o meu corpo." Mateus 26, 26. E depois o cálice. "Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança." Mateus 26, 27 a 28. Mas por que essas palavras? Ele não explicou. Ele declarou: na tradição judaica, o pão e o vinho já eram sagrados, usados no ceder da Páscoa, símbolo da libertação do Egito. Mas Jesus torna-se o Cordeiro. Ele se oferece como sacrifício. Ele transforma a ceia em um ritual profético. Cada mordida de pão, cada gole de vinho, era um selo, um contrato eterno entre Deus e os homens. Era apenas uma refeição? Ou um código silencioso, selando o destino da cruz? A traição à mesa, a sombra entre amigos. Eles estavam todos ali, amigos, irmãos de caminhada, mas entre eles uma sombra se escondia. Jesus então diz: "Em verdade vos digo, um de vós me há de trair." Mateus 26, 21. O silêncio caiu como pedra sobre o coração dos discípulos. Um a um perguntavam: "Porventura sou eu, Senhor?" Mas Judas já havia feito seu pacto. "Aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá." Mateus 26, 23. A traição não veio de um inimigo. Veio de alguém sentado à mesa. De alguém que provou do mesmo pão, que ouviu os mesmos ensinamentos. E quando Jesus diz: "O Filho do Homem vai, conforme está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por quem ele for traído." Mateus 26, 24. Ele não olha com raiva. Ele olha com dor. A última ceia não foi apenas sobre partilha. Foi sobre revelações. A nova aliança, um pacto selado com sangue. Jesus ergue o cálice. O vinho tinge o fundo como sangue vivo. Ele diz: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós." Lucas 22, 20. Aliança. Essa palavra ecoa desde os tempos de Noé, Abraão, Moisés. Mas agora, uma nova aliança nasce. Não com pedras, não com leis escritas, mas com sangue, com carne entregue. O vinho deixa de ser símbolo, torna-se juramento. E como diz o apóstolo Paulo,
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Essa ceia era um código, um mapa para a cruz, uma assinatura invisível entre Deus e seus filhos, escrita com lágrimas, sangue e fé. O pão partido, corpo ou símbolo. No centro da mesa, o pão, simples, redondo, comum. Mas nas mãos de Cristo, nada é comum. Ele o toma, ergue aos céus, parte e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mateus 26, 26, Lucas 22, 19. Mas o que ele quis dizer? Era apenas metáfora? Ou um mistério profundo estava sendo revelado? A tradição católica responde com solenidade: transubstanciação. O pão se transforma realmente no corpo de Cristo. Um milagre silencioso. Um ato que se repetiria por séculos em cada altar do mundo. O pão partido era o prenúncio da carne ferida. Era o início da paixão, começando não com gritos, mas com partilha. O cálice da ira e da misericórdia. Jesus ergue o cálice. Mas aquele vinho, rubro, intenso, não era só bebida. Era um presságio, um cálice que ecoa o Antigo Testamento. Despertai, levantai-vos, vós que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua ira. Isaías 51, 17. Na ceia, o cálice é bênção. Mas no Getsêmani, ele se tornará tormento. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Mateus 26, 39. Jesus sabia o que estava bebendo. Era o cálice da cruz, do sofrimento, do abandono. Mas também era o cálice da redenção da humanidade. Uma taça simples, sim, mas nela repousavam a justiça e a misericórdia de Deus, misturadas como vinho e sangue. Ó traidor à mesa! Havia um olhar diferente entre os 12, um coração pesado, um homem com os pés lavados e as mãos sujas de intenção. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Mateus 26, 21. Os apóstolos se espantam. Cada um pergunta: serei eu, Senhor? A dúvida não recai só sobre Judas, ela toca todos. E então Jesus diz: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Mateus 26, 23. Judas Iscariotes, aquele que andou com o Mestre, que ouviu seus segredos, e que agora vendia o Verbo por 30 moedas. Mas por que Jesus permitiu isso? Porque até a traição fazia parte do plano. O cordeiro só pode ser entregue se alguém abrir a porta da prisão. A ceia e o início do fim. Não foi apenas uma refeição. A última ceia foi um ritual de despedida, um contrato silencioso entre o céu e a terra. Enquanto o pão era partido, o destino era selado. Enquanto o cálice passava de mão em mão, os soldados já estavam a caminho. Levantai-vos, vamos, aquele que me traz está próximo. Mateus 26, 46. O tempo do milagre terminava. O tempo do sacrifício começava. A última ceia não foi o fim. Foi o prenúncio da paixão, o último raio de luz antes da escuridão do Calvário. E enquanto os discípulos ainda digeriam o vinho e o pão, Jesus digeria a certeza da cruz. Tudo estava pronto. Tudo tinha começado. O cordeiro silencioso. Enquanto o mundo dormia, o cordeiro já caminhava para o abate. Não houve fuga, não houve luta, houve entrega, e como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Jesus sai do cenáculo e vai ao Getsêmani. Ali, sob as oliveiras, ele cai por terra. O peso da cruz ainda não chegou, mas o peso do pecado do mundo já o esmagava. Pai,
Se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. O cálice, o mesmo que ele ofereceu aos discípulos, agora era o cálice da agonia. Na última ceia, ele serviu o vinho, mas no Getsêmani, ele o bebeu sozinho, e o sangue que seria derramado no Calvário começou ali, em gotas que caíam do seu rosto ao chão, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo por terra. Lucas 22, 44. O cordeiro estava pronto. A profecia estava viva. O código da ceia, uma herança eterna. A última ceia terminou, mas o mistério permanece. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Não era apenas sobre pão, nem apenas sobre vinho. Era sobre um pacto eterno. Uma aliança selada com sangue, gravada não em pedra, mas no coração de todos que creem. Cada Eucaristia celebrada até hoje ecoa aquela noite. Cada altar carrega a sombra do cenáculo. Cada vez que o pão é partido, o tempo se curva e o passado toca o presente. A ceia continua, em silêncio, em mistério, em glória. Jesus não apenas compartilhou uma refeição, ele plantou um código que atravessaria os séculos. Não foi só um jantar, foi um segredo revelado à mesa dos homens e selado pelo próprio Deus. E você? Assiste a esse mistério ou participa dele? Inscreva-se no Deus, os mistérios da criação, e descubra o que mais foi escondido nas páginas sagradas, porque onde há fé, há sempre algo mais, esperando ser revelado.